todos, estou aqui na Baía de Sesimbra, onde, calhando, vou encontrar mais vezes durante a primavera e o verão. E este magnífico cenário vem mesmo a propósito do que vos quero dizer neste episódio do Contra Conversa. Deixem-me explicar. O Contra Cultura tem um problema relacionado com o seu manifesto editorial. Como a intenção é de combate, e esse combate faz, muitas vezes, e em parte, por fazer chegar aos leitores notícias sobre o pior que as elites globalistas são capazes de fazer, notícias essas que muitas vezes são censuradas, ignoradas ou normalizadas pela imprensa corporativa. A publicação está frequentemente carregada de tons sombrios e deprimentes, resultando para o leitor nesta interrogação: ok, isto está tudo a descambar, mas o que é que eu posso fazer para impedir a queda? Bom, sendo certo que há vetores da evidente catástrofe civilizacional que são já muito difíceis de corrigir, cabe-nos de facto agir para dificultar o ofício de cinzas das elites globalistas e cabe ao Contracultura contribuir com sugestões que ajudem os seus leitores a contrariar, nos seus percursos individuais, o caos, a incerteza, a pressão totalitária e até a ansiedade que aqueles que se julgam poderosos, mais poderosos que a vontade das massas, mais poderosos que Deus até, trazem ao nosso cotidiano. E assim sendo, deixo neste clipe uma dúzia de sugestões para que não digam que o Contra se limita a apresentar problemas e recusa a elaboração de respostas. E a primeira premissa tem de facto a ver com este cenário, e é esta: saiam das cidades. Este conselho não é original e foi popularizado por Scott Adams, o autor da série de banda desenhada humorística Dilbert. Mas a verdade é que as cidades são hoje em dia os motores do caos neoliberal, e sendo certo que em países como os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e a Alemanha já se transformaram em verdadeiros infernos de crime, decadência, substituição demográfica e dirigismo totalitário, a coisa em Portugal não tardará a seguir pelo mesmo caminho. Saiam das cidades. Logo que possam, saiam das cidades. Fujam da confusão, da entropia, do barulho das luzes, do falso cosmopolitismo, do desassossego, da interseccionalidade, da degeneração cívica e cultural. Aproveitem até o facto das elites estarem a correr connosco das metrópoles. Aproveitem os preços exorbitantes dos vossos apartamentos nos centros urbanos. Vendam-nos e vão para o campo, vão para a praia, vão para a montanha com a vossa família. É aí que vão encontrar a paz e o contacto com a natureza, essa deslumbrante e monumental obra de Deus. É aí que vão encontrar pessoas que ainda não foram consumidas pela voraz disfunção ética da vida urbana. É aí que vão encontrar pessoas que vão à igreja, que ajudam os vizinhos, que são portugueses de não sei quantas gerações, que não usam pronomes nem sabem o que é ideologia de género, que nunca pensaram em ser acusadas de racismo ou de sexismo ou de negação da ciência e que não acham que o planeta vai acabar amanhã e que estão longe de imaginar que, fosse esse o caso, poderiam salvá-lo. Saiam das cidades para recuperar a normalidade. Saiam das cidades para reencontrarem a vossa real dimensão de seres humanos. Saiam das cidades. 2. Tentar, porque é difícil, seguir os ensinamentos de Platão, Cristo e Kant. Isto implica algum investimento na leitura e releitura dos Evangelhos, da República e das Críticas da Razão, a pura e a prática, respectivamente. Mas estes são os três homens que basicamente constituíram a tradição filosófica ocidental. Platão fundou a ideia de que a verdade é eminentemente metafísica, Cristo deu a essa metafísica uma componente moral e Kant fez desse aparelho moral um imperativo categórico. Acontece uma coisa curiosa sobre esta Santíssima Trindade. Poderá ser difícil apreender a complexidade do pensamento destes três grandes, poderá até parecer impossível seguir muitos dos seus ensinamentos, mas quanto mais aproximarmos o nosso comportamento dos seus axiomas, mais fácil se torna a tarefa de existir. 3. Falar verdade. Isto é importante. Se conseguirmos ser verdadeiros connosco e com os outros, se conseguirmos ser fiéis às evidências da realidade exterior, tanto como em relação às convicções profundas, dir-se-ia inatas, que vivem na nossa consciência moral, estamos a evitar problemas e a contribuir decisivamente para diminuir o ruído da vida. Sempre que dizemos uma mentira, estamos a criar um problema para o futuro. Se insistirmos na verdade, estamos, ao contrário, a reduzir a incerteza sobre o passado, o
presente e o porvir. Não é por acaso que nos Evangelhos tantas vezes nos é dito que o erro no uso do verbo é sempre de gravidade apreciável. Pode ser complicado, muitas vezes, dizer a verdade. Mas é muito mais complicado viver na mentira. 4. Evitar as academias. Se há alguma virtude, se há alguma vantagem em viver no século XXI, é de que toda a informação acumulada por 5.000 anos de civilização cabe inteirinha na porcaria de um telemóvel. Ninguém com vontade de aprender precisa dos miseráveis postos de propaganda woke, revisionismo histórico, marxismo nihilista e dissonância cognitiva que são hoje as universidades. Ninguém com talento, com poder criativo e com um mínimo de volição empreendedora precisa das academias para triunfar. Pelo contrário, as faculdades contemporâneas são fábricas de desempregados, de desadaptados e de inúteis. Hoje, mais do que nunca, o que os jovens têm que fazer é encontrar a sua verdadeira vocação e cumpri-la por si próprios e tirando partido dos mecanismos e das tecnologias de marketing digital disponíveis. Não que toda a gente tenha que encontrar a sua profissão de sonho. Não que toda a gente tenha que ganhar carradas de dinheiro. Não é isso que é importante. O importante é criar condições de independência para cumprir a máxima que vem a seguir, a quinta, que diz: procurar uma carreira profissional independente que nos liberte das contingências corporativas. Para vivermos de acordo com as nossas convicções e a melhor tradição da filosofia ocidental, para não precisarmos de recorrer à mentira, à conveniência, ao compromisso, aos pactos com o diabo, para não reduzirmos a nossa vida aos serviços de corporações que nos desprezam e escravizam, para não termos que servir patrões ou obedecer a chefes, para não sermos constrangidos ao convívio com inimigos, à tolerância com incompetentes e à paciência com imbecis, devemos ser independentes. 6. Reconhecer os princípios transcendentes e universais da condição humana e recusar uma visão estritamente materialista da vida. Se pararmos para ouvir a nossa voz interior, se dedicarmos mais tempo à contemplação e à reflexão, se soubermos respeitar os nossos instintos e procurarmos as verdades fundamentais da existência, se investigarmos a fundo os limites e os paradoxos da ciência, vamos perceber que o cosmos não é um relógio, que o ser humano não é um autómato, que as leis que regem o universo e a vida estão para além do entendimento humano, que existe uma causa divina para todos os fenómenos e que nós somos mais que um organismo biológico. Nesse momento, ser-nos-á oferecida consolação imensa e a necessária paz de espírito. 7. Constituir família, honrar os compromissos a ela inerentes e fazer dela o núcleo fundamental do percurso existencial. A família é de facto o núcleo fundamental da sociedade, mas também é o primeiro e mais sólido pilar da existência individual. É bom ter amigos, mas é melhor criar, alimentar e proteger os laços de sangue, que mais dificilmente são corroídos pelas contrariedades da vida e as idiosincrasias de cada um. 8. Recusar as referências culturais das elites globalistas, a imprensa corporativa e o circo de alienação que oferecem às massas. É fundamental que não nos deixemos hipnotizar pelo entretenimento e pela propaganda dos poderes instituídos. Abandonar os meios de comunicação social mainstream e as plataformas de entretenimento da aliança profana entre Hollywood e Silicon Valley é meio caminho para a lucidez e o pleno entendimento da realidade. 9. Fazer tudo o que nos seja possível em cada dia para permanecermos livres e dissidentes. É preciso confiar no que veem os nossos olhos, no que sentem os nossos sentidos, no que produz a nossa capacidade racional, de forma a que, fortificados pela confiança nessa virtude e na experiência empírica, saibamos dizer não. Não quero, não vou, não tomo, não compagino, não faço e não digo. 10. Adotar a posição existencial de Epícteto, o estoico, grego, antigo, que nos ensinou que o poder é a capacidade de controle sobre o que valorizamos. Assim, o segredo para nos libertarmos da influência de qualquer tirania é valorizar aquilo que podemos controlar sobre aquilo que não podemos, retirando assim aos poderes instituídos a capacidade de nos sonegarem a nossa individualidade e a propriedade do eu. 11. E a propósito dos estoicos, ter em mente a célebre máxima de Marco Aurélio: o que fazemos em vida ecoa na eternidade.
Essa responsabilidade é de contribuir para o grande processo de emergência de uma consciência universal que é a soma de todos os nossos atos, todas as nossas palavras, todas as gerações sobre gerações de feitos e destinos, é inescapável. Convém sermos cuidadores, competentes e responsáveis desse legado. 12. Viver sem medo de morrer. O amor pegajoso à vida é uma das características das pessoas infelizes. E quanto mais pensam que vão viver para sempre essas pessoas, quanto mais fogem de falsas epidemias, quanto mais equívocos cuidados com dietas, quanto mais vacinas malucas e quanto mais aterrorizadas ficam com a ideia da morte, mais desgraçadas são em vida. Não há que ter medo de morrer, nem que seja pela mais simples das razões. A alma humana não termina no fim do corpo. Obrigado pela vossa atenção. Desculpem lá o exercício de pretensão e, já sabem, mantenham-se dissidentes.